Oi gente, tudo bem? Tudo bom com vocês? Eu sou Rian, sejam muito bem-vindos ao 100 Páginas. Bom, hoje eu vim falar pra vocês tudo que eu li nesse primeiro trimestre de 2021. Antes de começar o vídeo, não esquece, deixa seu like se você ainda não deixou, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e caso você queira continuar recebendo os vídeos do canal assim que eles forem postados, não esquece de ativar o sininho das notificações, tá bom? Agora sim, vamos pro vídeo. No comecinho desse ano eu não comecei um livro novo porque eu tava lendo um livro desde o ano passado. Esse livro é Harry Potter e a Ordem da Fênix. Como esse livro é muito grande, ele tem umas 703 páginas, se eu não me engano, eu demorei muito pra ler ele. Eu comecei ele acho que no comecinho de novembro, fim de outubro, algo assim. E eu demorei muito mesmo pra ler esse livro. Como era acompanhando a mesma vida, né, do Harry, eu já meio que sabia o que ia acontecer na história, porque eu vi os filmes, mesmo, claro, tendo algumas coisas diferentes. Então esse livro me deixou um pouco de ressaca algumas vezes. Eu tive que intercalar algumas vezes. Semana eu lia, semana eu não lia, dia eu lia, dia eu não lia. Mas eu consegui terminar, porque chegou esse ano eu falei, gente, eu não aguento mais ficar com esse livro encalhado na minha mão. Preciso terminar ele logo pra conseguir ler outras coisas. Aí eu fui lá, terminei e, enfim, fui ler outro livro. Esse livro aqui pra mim não foi o melhor da saga até agora. O meu preferido até agora é o Cálice de Fogo. Enfim, eu achei que poderia ter um pouco menos de páginas, ou não sei, talvez eu tenha lido tão devagar que pareceu que essa história dura muito tempo, mas na verdade foi só eu que li devagar mesmo. Mas enfim, pegando todos os acontecimentos e vendo tudo o que aconteceu, eu gostei muito mais de Cálice de Fogo, que é o meu preferido até agora. Mas é isso, eu gostei em geral desse livro aqui também. Depois que eu li Ordem da Fênix, consegui acabar, né, eu resolvi pegar outro livro que, pra falar a verdade, tem algumas semelhanças, né? Ele também se passa em um universo mágico, tem o negócio da jornada do herói, também tem Harry Potter, enfim, mas mesmo assim ele ainda é diferente. E eu tô falando aqui de Sempre em Frente, da Rainbow Rowell. A Rainbow, pra quem me acompanha, sabe que ela é a minha autora favorita, então tudo que essa mulher escreve eu amo do fundo do meu coração, e com esse livro aqui não foi diferente, eu amei ele também. Eu gravei uma resenha pra ele e ainda não postei aqui no canal, mas quando eu postar eu vou deixar os cards aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso, eu amei esse livro. Não foi favoritado, eu sou meio chato pra favoritar livro, mas eu gostei muito, muito mesmo dessa leitura aqui. Assim, eu esqueci de dar uma sinopse básica do livro. Basicamente aqui a gente vai acompanhar o Simon, que é um feiticeiro, e aí ele cresceu sem os pais, sem nenhuma figura materna ou paterna. E aí aos 11 anos ele descobre que ele é um bruxo e vai para a escola de magia de Watford. Lá em Watford ele tem um mago que aí sim vira sua figura paterna, porém ele ainda assim nas férias continua indo de orfanato em orfanato, e aí durante o período letivo ele volta lá para Watford. No desenrolar da história a gente vai ser apresentado ao Bess também, que é o colega de quarto do Simon. Eles são colegas de quarto desde o primeiro ano de Watford deles. E basicamente eles se odeiam, eles são inimigos jurados, mas eles vão passar a se amar. Então a gente vai acompanhar toda essa história maravilhosa aqui nesse livro. E, sério, por favor, leiam, é muito bom. Depois que eu li Sempre em Frente, eu li uma das leituras que com certeza marcou muito meu ano, e uma das leituras que eu considero uma das mais especiais, que é 1984, do George Orwell. Essa foi a primeira distopia que eu li na minha vida e é maravilhosa. Gente, sério, esse livro é perfeito. Aqui você vê muitos aspectos, né, da nossa vida mesmo. Então é muito interessante você ver o que o George percebia já na sociedade e como um governo pode ser tão autoritário a ponto de fazer as pessoas ficarem doidas da cabeça, né, a ponto de achar, como o próprio livro tem um exemplo aqui, que 2 mais 2 são 5. Então, enfim, esse livro é maravilhoso. E só para dar uma contextualizada, 1984 vai se passar no ano de 1984 e a gente vai acompanhar a vida do Winston. O Winston, ele é um trabalhador do governo e basicamente esse governo é completamente autoritário e quer mandar em tudo que as pessoas acreditam, falam, enfim, quer mandar em tudo nas pessoas. E a gente vai acompanhar essa história e
todo o desenvolvimento dessa trama. Eu ainda não gravei resenha pra ele, mas eu quero muito conversar sobre esse livro. E assim que sair, se eu lembrar, eu coloco no card aqui pra vocês. Bom, eu não sei se eu mostrei em book haul ou alguma coisa assim, mas eu comprei muitos livros do John Green. Eu comprei, tipo, muito mesmo. Eu tenho quase todos, só falta... Agora só falta, né, no caso, o... Quem é Você, Alaska, que eu vou comprar enfim, depois. Mas como eu já tinha muita coisa aqui do John Green em casa, na estante, eu resolvi dar uma chance pra ele e não me arrependi. Eu comecei pelo livro que o pessoal mais fala bem, que o pessoal mais gosta. Não é o livro mais comentado, eu acredito que o mais famoso dele seja A Culpa das Estrelas, que eu ainda não li. Mas eu comecei por Tartarugas Entram Lá Embaixo. Eu não sei se eu vou gravar uma resenha aqui pro canal, acho que vai sair só pelo Instagram. Inclusive, vejam aqui o IG literário aqui nos 100 páginas, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo. Enfim, eu amei esse livro também. Aqui a gente vai acompanhar a Asa, que ela tem toque, né? Então a gente vai acompanhar, vai ter muita descrição aqui de todos os tiques que ela tem durante o dia. Tudo isso, sabe? Tudo que se passa na cabeça dela, a gente vai acompanhar aqui nesse livro. E ela vai conhecer um garoto que eu não lembro o nome dele, gente, pra ser sincero. O Davis, é Davis o nome do garoto. Que basicamente o Davis, ele perdeu o pai. O pai é o maior milionário da cidade, barra do país. E o pai fugiu, sumiu do nada. E estão tentando achar o pai do Davis. E o Davis, ele era muito amigo da Asa quando eles eram pequenos, né? Então a Asa, junto com a melhor amiga dela, vão tentar se aproximar novamente do Davis pra tentar achar o pai dele, porque quem achar o pai dele vai ganhar R$1 milhão, né? Recompensa. Porém, o que a Asa não esperava é que, encontrando o Davis, ela acabou se apaixonando por ele. Então, é isso, né? Esse livro é muito bom também. Eu gostei muito da escrita do John Green, gostei muito da descrição dos pensamentos da Asa, são com certeza as minhas partes favoritas desse livro. E eu também demorei um pouquinho pra ler ele, mas enfim, esse livro é muito bom. Depois que eu li Tartarugas Lá Embaixo, eu fiquei completamente bookstã por 2 semanas. Nessas 2 semanas, incluindo o finzinho de Tartarugas Lá Embaixo, eu li 4 livros. Então, assim, eu não conseguia ler menos do que 100 páginas por dia. E é isso, gente. Eu só lia, basicamente. Eu lia muito, muito, muito mesmo. E aí, nesse meio tempo, consegui terminar mais 3 livrinhos, né? Fora o Tartarugas Lá Embaixo. Inclusive, essa semana, que eu fiquei bem bookstã, eu vloguei pra vocês. Se vocês quiserem ver, tá aqui nos cards pra vocês, tá bom? E, enfim, vamos falar então do segundo livro que eu li nessa semaninha, que foi As Vantagens de Ser Invisível. Eu tenho um apego emocional muito grande com essa história, com o filme principalmente, né? Porque foi o filme que me apresentou essa história aqui. Então, por isso também, por eu ter visto o filme antes, que é muito fiel ao livro, não foi uma história nova pra mim, mas mesmo assim eu gostei muito de ler o livro, né? De ter essa experiência de ver tudo isso pelas cartas, né? Do Charlie, que foi uma coisa muito legal. Basicamente nesse livro a gente vai acompanhar o Charlie. O Charlie, ele é depressivo e ele tá entrando agora no ensino médio. Então é tudo muito novo pra ele, ele tá com medo de toda essa fase nova da vida dele. E ele começa a escrever cartas pra uma pessoa que a gente não sabe quem é aqui nesse livro. E começa a enviar essas cartas falando o que tá acontecendo durante o dia dele, falando dos amigos dele que ele vai fazendo durante, né, o ensino médio dele. E é muito, muito, muito legal. Esse livro trata de alguns assuntos assim como a depressão, enfim, e algumas outras coisas também que é muito bom, gente, é muito bom, sério. Leiam, porque eu sei que vocês vão amar. Depois de ter lido As Vantagens de Ser Invisível, eu fui numa livraria que tinha lá, porque eu só levei 2 livros, como eu tava num ritmo de leitura um pouco baixo, né, um pouco ruim. Só levei 2 livros pra viagem. E aí a gente foi numa livraria lá no Guarujá. E eu comprei a continuação de Sempre em Frente, que é O Filho Rebelde. Esse livro também ele é maravilhoso. Aqui a gente vai acompanhar novamente, né, o Simon e muito mais ainda a relação entre o Simon e o Bess aqui nesse livro também. E é muito bom, é muito bem escrito, como tudo que a Rainbow escreve, né, gente?
Eu não sei qual livro que eu gostei mais, se foi esse ou Sempre em Frente, mas eu acho que eu gostei muito mais desse aqui, porque esse livro, ele se trata muito mais do desenvolvimento dos personagens em si do que da própria trama. Então eu gosto muito disso, desse livro aqui. Aqui a gente vai acompanhar um pouco do processo do Simon, né, que ele tá enfrentando ali com ele, depois de ter, enfim, tudo o que aconteceu em Watford afetou muito ele, então ele tá um tanto quanto depressivo aqui também nesse livro. E aí a gente vai acompanhar todo esse processo, a Penelope tentando melhorar esse estado que ele tá, né? E, enfim, aí eles vão partir para uma viagem de carro pelos Estados Unidos. E várias aventuras vão acontecer, né, gente? Que eu já não vou falar mais porque pode ser spoiler. Mas eu amei esse livro aqui também. Ele é um pouquinho mais curto, um pouquinho bastante. Ele tem 350 páginas, mas ele é muito bom também. E aí, então, chegamos no último livro dessas 2 semanas Bookstam, que foi O Homem de Giz. O Homem de Giz, a gente vai acompanhar aqui o Ed, se eu não me engano, eu acho que é Ed o nome do protagonista, e o grupo de amigos dele, que eles vão encontrar um corpo desmembrado na floresta. E aí, basicamente, eles vão tentar desvendar esse mistério, tentar entender quem foi que matou esse corpo. Eles não encontraram a cabeça do corpo também, então não se sabe ao certo de quem é o corpo. Enfim, vários mistérios estão envolvidos aqui nessa trama. E esse livro é maravilhoso, gente. Muita gente fala que a autora, a C.J. Tudor, ela pegou muita coisa daqui como de It, né, do Stephen King. E tem muita gente que inclusive considera um plágio. Eu nunca li It do King pra conseguir dizer pra vocês se é muito parecido ou não, mas eu sei que eu amei esse livro. A CJ, ela tem uma escrita maravilhosa, ela sabe colocar suspense no que ela escreve, e ela tem um negócio que eu gosto muito, que é assim, ela coloca os plots no fim dos capítulos, pequenos plots assim, mas que você quer saber o que vai acontecer. Então esse livro, mesmo que eu não tivesse Bookstão, eu ia querer ficar lendo ele pra saber o que ia acontecer. Eu adoro quando fazem isso, enfim, quando acontece isso nos livros. Então esse livro foi muito, muito bom pra mim. Eu gostei muito do suspense que ela fez aqui. Eu gostei dela fazer essa brincadeira, né, do sobrenatural desse livro. E que, assim, talvez alguns pontos aqui pra mim não tenham se fechado muito bem, mas eu gostei em geral do conjunto da história. Eu acho que foi um livro muito bom. Bom, depois dessa semana eu voltei pra São Paulo. Não tão bookstore assim, mas enfim. E eu li um dos melhores livros da minha vida, pelo menos até agora. E o livro que eu tô falando é esse aqui, 15 Dias, do Victor Martins. Esse livro é simplesmente perfeito, gente. Enfim, é muito bom, sério, muito bom mesmo. Aqui a gente vai acompanhar o Felipe. Eu não lembro a idade certa dele agora, mas enfim. E ele é gordo e ele tem muita, muita insegurança com o corpo dele mesmo. Desde pequeno, desde uns 13 anos, eu acho, ele é apaixonado pelo Caio. E só que o Caio e ele não se falam mais. Mesmo morando no mesmo apartamento, no mesmo prédio, eles não se veem mais porque o Felipe parou de, enfim, interagir com as outras pessoas do prédio. Ele só fica mais em casa mesmo por conta das inseguranças que ele tem com o corpo dele. Então eles pararam de conversar, nunca mais se falaram. E qualquer relação que poderia acontecer entre eles basicamente foi por água abaixo, porque o Felipe não tinha mais contato com o Caio. Até que nas férias de inverno, o Felipe acaba sabendo que o Caio vai passar 15 dias das férias com ele, né, na casa dele, junto com a mãe dele. E ele entra em pânico, porque tipo, ele fica sabendo disso 15 minutos antes do Caio chegar na casa dele. E esse livro é simplesmente perfeito, muito bom, é sério, eu recomendo esse livro pra qualquer pessoa. A escrita do Victor é perfeita, é muito boa. E sabe, é muito bom, só leiam. Depois que eu li 15 dias, eu resolvi ler mais uma distopia, porque assim, eu peguei uma distopia muito, muito famosa mesmo, que eu já tava querendo ler há algum tempo. E eu resolvi tomar coragem e ler. E eu tô falando de Jogos Vorazes. Esse livro aqui também é perfeito, a Katniss é perfeita. Enfim, é muito bom esse livro. E aqui basicamente a gente vai acompanhar a Katniss, que também é controlada por um governo autoritário. Aqui nessa história, esse governo, ele tem um jogo, né? É como um reality show que eles chamam de Jogos Vorazes.
Os Jogos Vorazes é uma competição entre tributos. Os tributos são os moradores do país, né, de Panem, que é o país aqui controlado por esse governo. Esse país é dividido em 12 distritos e para os Jogos Vorazes, 2 distritos, um homem e uma mulher, são escolhidos para participar dos jogos todo ano. E a Katniss é escolhida para participar desses jogos e ela fica muito tensa, porque assim, ela não se acha o suficiente para vencer isso. Porque basicamente os Jogos Vorazes se tratam de as 24 pessoas escolhidas ali dentro, porém o último que sobreviver é quem vai ganhar. E ela não se acha o suficiente, ela não acha que as habilidades dela sejam suficientes para que ela consiga ganhar os Jogos Vorazes. E, enfim, eu não vou falar mais muita coisa, porque leiam, porque é muito melhor, mas esse livro é muito bom, é muito bom. A escrita da Suzanne é muito boa também. Eu não vou mentir que eu me incomodei um pouquinho com o tamanho dos capítulos, que é um pouco grande, mas enfim. Eu tava mal acostumado também, porque o livro do Victor, ele tem capítulos curtos, né? Esse aqui já não, mas enfim. Bom, depois que eu li Jogos Vorazes, eu resolvi voltar pra Rainbow Rowell. Sim, gente, eu já li 3 livros da Rainbow Rowell e a gente não tá nem na metade do ano. Mas é isso. Eu peguei para ler Fangirl, da Rainbow, e eu amei esse livro porque, assim, dos 3 livros que é mais romance mesmo, mais comum, vida real dela, que são Anexus, Fangirl e Eleanor Park, eu li Eleanor Park, depois eu li Anexus, e Anexus tem uma vibe completamente diferente de Eleanor Park, e eu tava com muita saudade de Eleanor Park, porque, sinceramente, Eleanor Park também é um dos melhores livros que eu li na minha vida, então eu tava com muita saudade disso. E eu encontrei isso aqui em Fangirl. Fangirl, apesar de ser um livro que não acontece muita coisa, tem mais... Eleanor Park tem mais acontecimentos do que aqui. Não é um livro que tem muitos plots. É um livro muito bom também. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a Kath. A Kath, ela começou na faculdade agora e ela tem uma irmã gêmea, a Ren. A diferença entre a Cat e a Ren basicamente é o cabelo e também que a Cat é muito antissocial. Ela escreve fanfics de Simon Snow e ela só vive trancada no quarto dela trabalhando nessas fanfics e apenas isso. Ela não faz mais nada na vida dela, não socializa com pessoas porque ela é muito tímida. Ela vai pra faculdade e vai ter que lidar, né, com pessoas, vai ter que lidar precisando interagir com trabalhos em grupo e tal. Então a gente vai acompanhar tudo isso aqui na história. Tem romance também, mas eu não vou falar muito do romance da história, porque é melhor vocês irem descobrindo conforme vão lendo, porque, enfim, é mais legal. E aí temos o livro, então, o último livro que eu li nesse trimestre, estou lendo, porque agora no momento que eu tô gravando esse vídeo eu tô lendo esse livro, porém, até esse vídeo sair, eu já vou ter acabado esse livro porque falta bem pouco. E o livro que eu tô falando é Feitas de Fumacioso, da Laini Taylor. Gente, esse livro tá sendo muito bom. E assim, eu não tenho como falar muito o que eu achei da história pra vocês. Afinal, ainda falta um pouquinho pra eu acabar ele. Mas, eu vou falar a sinopse pra vocês. Aqui a gente vai acompanhar a Carol. A Carol, ela foi criada por quimeras, né? Que é uma espécie... Eu não lembro a definição agora, mas é uma espécie de seres que são metade humano, metade animal, ou também várias misturas de animais e criaturas. E aí formam os quimeras. Desde pequena ela não se lembra dos pais dela e ela foi criada por esses quimeras. E aí, quando a Carol enquanto ela foi crescendo, ela foi começando a prestar serviços para esses quimeras também. E basicamente o que ela tem que fazer é recolher dentes pro chefe aqui desse grupo de quimeras. Pelo qual ela foi criada. Ela não sabe muito bem para que se usa esses dentes, ela sabe apenas que é para um uso mágico, né, desses seres, porém ela não sabe o que eles fazem com os dentes e tal. E é isso, gente. Feitas de Fumacioso não tem muito como eu falar sobre, mas eu tô amando esse livro, tá sendo muito bom mesmo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito. E também me segue lá nas redes sociais vizinhas, tá bom? Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode conversar comigo por lá, no direct do Instagram, nas partes de mensagens do Goodreads e do Scooby também.
E caso queira conversar comigo também, enfim, sobre essas leituras, você pode falar comigo aqui pela aba de comentários do YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui e tchau!